Seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário e hoje eu quero falar com você a respeito de 3 aspectos importantes na apuração do fator R para efeito do cálculo do Simples Nacional. Aqueles que estão acostumados a lidar com a legislação do Simples Nacional sabem que de simples essa legislação só tem um nome e uma das coisas complicadas de a gente entender ali é a apuração desse tal do fator R, tão importante para empresas que prestam determinados tipos de serviços, porque a depender da apuração desse fator, ela vai ser tributada de forma mais onerosa lá pelo anexo 5º da Lei Complementar 123 ou de forma mais branda pelo anexo 3º da mesma lei. E o que é que vai determinar a incidência maior ou menor do fator R? É a relação entre as despesas com o pessoal e o faturamento bruto da empresa. A filosofia é mais ou menos a seguinte: se a empresa ela é geradora de empregos e tem custos com o pessoal que representam mais de 28% da sua receita bruta, ela tem direito a uma tributação mais suave e ela pode ser tributada pelo anexo 3º da LC 123. Agora, se ela não gera tanto emprego, se ela não é uma atividade que contribui tanto para a criação e a expansão dos postos de trabalho formais no mercado, então ela vai ser tributada de maneira mais pesada, de acordo com o anexo 5º. Pois bem, o interessante é o seguinte: uma solução de consulta publicada pela Receita Federal, agora em março de 2021, confirmou aquilo que a gente já poderia ler e interpretar da própria lei, mas acrescentou um outro aspecto muito importante. Ela disse que, em primeiro lugar, o fator R deve ser apurado considerando o regime de caixa. Isso significa que você não pode provisionar as despesas com 13º, com férias, e considerar essas despesas provisionadas no cálculo dos custos com o pessoal e com encargos. E isso significa, na prática, que o que você deve levar em conta é o que você pagou a título de salários, encargos, incluindo aí férias e 13º nos últimos 12 meses. Daí também a gente pode tirar uma conclusão interessante. Eu posso manipular os pagamentos dessas despesas de forma que o fator R seja majorado ou reduzido conforme a minha conveniência. Eu posso, por exemplo, dentro da legitimidade que a legislação trabalhista me oferece, antecipar o pagamento de 13º salário e assim aumentar o meu fator R e fazer com que, na medida do possível, saia do anexo 5º para o anexo 3º, tendo uma tributação mais branda. Um outro aspecto importante: dentro do fator R, do cálculo desse fator, eu devo incluir também as despesas com prolabore, e isso me permite aumentar ou diminuir o prolabore para tentar fazer esse fator ficar num patamar acima de 28% da receita bruta. E por último, outra informação importante é que as despesas com a contribuição patronal previdenciária, aquilo que a gente chama de INSS, que no Simples Nacional recebe esse nome e que está dentro da guia do DAS, do recolhimento mensal do Simples Nacional, eu posso somar a essas despesas com o pessoal para cálculo do fator R. E isso vai fazer com que uma empresa que tenha faturamentos oscilantes, como é o caso da maioria das empresas, mas tem ali uma certa regularidade na sua despesa com o pessoal, ela vai ter uma variação grande no custo total para a apuração do fator R, se ela considerar essa parcela correspondente ao INSS que está dentro da guia do Simples. Isso torna o cálculo mais complexo, mas pode também aumentar o fator R e fazer as empresas pagarem menos Simples Nacional. É muito interessante que você, que de repente é empresário e está sujeito ao fator R e está pagando pelo anexo 5º, verifique se o cálculo desse fator está levando em conta todas as variáveis que eu estou pontuando aqui, porque isso pode fazer muita diferença na prática. Inclusive, se você apurar que pagou tributos a mais, é possível até recuperar esses valores que foram pagos a maior. E dentro do Simples Nacional, isso pode ser feito de uma maneira rápida e você receber de volta aquilo que pagou a mais num prazo relativamente curto. Em até 60 dias você pode ter esse dinheiro de volta na sua conta bancária. Aqui você, no Foco Tributário, continua aproveitando todos os conteúdos que a gente está produzindo e publicando, e a gente pede a você apenas que curta cada vídeo, comente em cada um deles e compartilhe com outras pessoas que podem também se beneficiar desse conteúdo. A gente se encontra num próximo vídeo.
Um forte abraço e até lá!